Hey, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje a gente vai falar sobre Fibonacci. É uma das coisas que mais pedem aqui e a gente vai aqui, desmembrar o conteúdo de Fibonacci para você sair dessa aula sem dúvida nenhuma. Então assiste até o final porque eu vou te mostrar alguns exemplos práticos, a gente fazendo operações utilizando o que eu vou te passar agora, tá bom? Nada daqui não foi eu que criei, isso aqui tudo é teoria e fundamentado que existe há anos, tá? E aí a gente utiliza ela dentro do mercado. Bom, o que é Fibonacci, Fabrício? Fibonacci é um cara que inventou uma projeção que dá muito bom e eu gosto muito de operar utilizando ela. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria e como você vai utilizar. E aí sim, eu criei, isso aí foi eu que criei, 3 regrinhas que eu passo para os meus alunos e que vai te ajudar também a identificar e saber como operar Fibonacci. Bom, Fibonacci, para você entender o que é, para você saber quando vai poder fazer operações utilizando Fibonacci, é o seguinte: você vai entender que você precisa de uma movimentação no mercado, de alta ou de baixa. Nesse exemplo aqui eu fiz uma movimentação de alta, e aqui o preço X ele está abaixo do preço Y, então o preço está tendo uma alta. Isso aí, qualquer criança de 5 anos consegue identificar isso aqui. Mas a gente precisa entender que a gente precisa de uma tendência como essa. E aí, o que a gente vai levar em consideração? Isso aqui é uma macro tendência, que é um movimento maior que o mercado faz, e a gente tem micro tendências, que são esses movimentos aqui, ó. São movimentos menores, ó, como esses aqui, que aqui dentro tem velas vermelhas e verdes, mas ó, ele teve uma alta, isso aqui é uma micro tendência de alta. Quando ele tem uma baixa, ele tem uma micro tendência de baixa, e assim vai. E essas micro tendências formam as grandes tendências, que a gente chama de macro tendência. Então, a micro são as menores e as macro são as maiores. A gente tem aqui, ó, tendência de alta, a gente chama de macro, que é ela. A macro é a que manda no mercado, a força de onde o mercado está seguindo, e a gente tem a micro tendência. Essa micro são os movimentos que sempre tem que ter, tanto o mercado estando em uma alta, tanto em uma baixa ou em uma lateralização. E aí, o que a Fibonacci diz? Que a gente vai ter e esperar um movimento de alta ou de queda que tenha um tamanho razoável, tá? Por quê? Porque a gente vai ter um tamanho razoável, por exemplo, a gente tem uma zona de exaustão. O mercado ele se movimenta com altas e baixas de acordo com que há negociação. Se tem muita gente comprando, esse preço se valoriza. Se tem muita gente vendendo, esse preço desvaloriza. Então, o que a gente tem como base? A gente tem um movimento de alta, por exemplo, aqui, bem interessante. O preço saiu daqui, bem maior do que os outros, né? Isso já é bem interessante. E ele teve esse movimento de alta. O que a gente pode fazer a partir daqui? Eu não gosto de utilizar Fibonacci em movimentos menores. Você pode fazer? Pode, mas eu não gosto. E nem aconselho você a utilizar. Em movimentos maiores são mais interessantes. Por exemplo, você teve esse movimento maior de alta aqui, que é o normal que aconteça em uma tendência macro, uma macro tendência de alta, sempre vai ter as micro tendências maiores de alta, assim sucessivamente. Se for uma tendência de macro de baixa, as micro tendências de baixa vão ser maiores também. Então, quer dizer que em um movimento como esse, o movimento seguinte, que aqui a gente pode chamar de correção, ela vai corrigir proporcionalmente a esse primeiro movimento. Fabrício, eu não entendi. Deixa eu te explicar. Aqui, ó, você vai levar em consideração como aqui fosse a zona zero do movimento, tá? E aqui a gente tem o topo, que é o final onde ele chegou. E aqui a gente tem o 100 do movimento. Então, aqui é o zero, aqui é o 100. Em percentual, a gente tem 0%. Na metade, a gente tem 50%. E aqui a gente tem 100%, tá? Esse é o movimento total, vindo de baixo para cima. Só que esse movimento está corrigindo. Esse movimento corrigindo, ele vai vir proporcionalmente a esse movimento. Se ele vai vindo aqui de cima para baixo, a gente vai levar em consideração o contrário. Aqui em cima vai ficar o 0 e aqui o 100. E no meio vai continuar 50%. E aí, Fibonacci diz que esse segundo movimento aqui de correção é um movimento que ele leva a alguns padrões. E esse padrão geralmente, ele chega próximo a uma zona de 50%. A gente tem zona de 38,2, a gente tem uma zona de 61,8. Eu fiz um I, mas tudo bem. Tão pequenos? Isso aqui é só para levar em consideração. E aí a gente tem esse movimento, legal?
Isso aqui, primeiro eu botei o 0 e 100 em cima para você entender que isso aqui é 100% do movimento. Quando ele começa a cair, esse movimento passa de ser de cima para baixo. E aí, ele veio mais ou menos aqui, ó. Geralmente ele vem na região de 50%. Aqui, ó, mais ou menos nessa região de 50%. E aí, ele vem e respeita alguns padrões, ó. Aqui é 38.2 e aqui 61.8. E essa linha aqui é como se fosse Fibonacci mesmo que você está vendo, ó. Aqui a gente tem 100 e aqui a gente tem 0. E o que acontece é que esse movimento aqui, ó, de correção, ele vai respeitar essas zonas mais fortes de projeções Fibonacci. Geralmente ele vem em 38.2% desse primeiro movimento, ou 50 ou 61.8. São as regiões mais fortes. Fabrício, qual é a região mais forte que tu acha de Fibonacci? Eu opero 61.8, que é a região mais forte. Por que é a região mais forte? Porque a gente tem um movimento de alta. Esse preço de alta está jogando aqui, essa tendência macro de alta está jogando esse preço para cima. A 61.8 é a zona de maior exaustão que o preço fez para corrigir. Por quê? Porque ele saiu de um ponto aqui, ele subiu, ele teve uma valorização e se você já estudou qualquer base de mercado, você entende que depois de uma valorização ou desvalorização, o preço precisa corrigir. E essa correção dele, a maior correção que ele consegue fazer para continuar respeitando essa zona é a 61.8. Dificilmente esse preço vai vir até aqui, entre 61.8 e 100, e voltar a subir. Geralmente ele respeita 38.2, 50% ou 61.8. A zona mais forte é a 61.8, porque ele teve uma valorização e quanto mais ele cai aqui, essa tendência macro mais tenta jogar ele para cima, que é a tendência de alta, mais tenta jogar ele para cima. E aí quando ele chega aqui, ó, é o momento onde ele já corrigiu tudo o que tinha para corrigir e esse preço vai ser jogado para cima, tá? Então o Fibonacci ele é uma projeção do movimento anterior. Por exemplo, esse movimento aqui, essa última microtendência. Esse movimento aqui, ó, esse último movimento verde é um movimento de alta. Depois de um movimento de alta desse, mesmo se o preço quiser continuar subindo, ele vai precisar corrigir. E aí, a gente já sabe que aqui no meio é uma região de 50%. Já é uma região de 50%. E aí, ele vai precisar corrigir. Essa correção, a gente vai traçar a Fibonacci, tá? Sempre do preço anterior para o preço atual. Ou seja, a gente traçaria, vou te mostrar já no computador como seria, mas você vai traçar aqui, ó, do preço antigo, sempre. Numa tendência de alta, sempre vai ser de baixo para cima, do preço antigo para o preço atual. Numa tendência de baixa, seria o contrário, de cima para baixo. Mas sempre em sentido do movimento do preço atual. Sempre do preço antigo para o preço atual. O preço mais antigo é esse, o preço atual é esse. E a gente sabe que as projeções Fibonacci diz que essas regiões são as regiões que geralmente o preço vai corrigir, que é de 38.2, 61.8. São as regiões mais interessantes para a gente fazer as operações. Então a gente vai esperar o toque nessas operações para a gente efetuar a operação de compra. E aí você tem que sempre unir uma análise de Fibonacci como essa a uma leitura de vela, que é muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso mostrar isso aqui mais na prática para vocês, fazendo várias operações. Nesse vídeo aqui eu ainda vou mostrar fazendo algumas operações com ele. É o único preço que você paga por eu estar aqui trazendo conteúdo para você, é o like e se inscrever no canal, que é isso que faz com que quando mais eu vejo o canal crescendo, mais eu tenho vontade de vir para cá para o YouTube, gravar conteúdo e fazer uma parada legal para vocês. Então é isso. Fibonacci você precisa de uma movimentação, ela pode ser de alta ou ela pode ser uma movimentação de baixa também, né? Se o preço desvalorizar, ele vai corrigir. Ignora isso aqui para cima, tá? Só isso aqui. Essa aqui, ó, essa aqui é a projeção que a gente vai levar em consideração. Então aqui é o zero do movimento, aqui é o 100. Já como ele vai de cima para baixo, o zero vem para cá e o 100 vem para cá para cima. Legal? O zero embaixo, 100 em cima, porque é para onde o movimento da vela está indo, é para onde o 100 tem que ficar. Aqui na metade a gente tem a região de 50%, aqui a gente tem a região de 61.8 e aqui a gente tem 38.2. E aí esse movimento vai vir. E a gente sabe que esses pontos são os mais fortes que a gente vai levar em consideração. O que eu te recomendo? Se durante a tua operação começar a ter uma alta aqui e for vela de força, você não vai operar na 38.2.
Tá? Por quê? Se está tendo vela de força é porque essa correção vai ser maior. Tem grandes chances dessa correção ser maior e ele romper e vir testar essas outras zonas. Se for vela de força, você deixa passar e espera 61.8. Você vai operar ou 38.2 ou 61.8. Se chegar a vela de força perto da 61.2, você espera, ele vai romper e vir testar mais ou menos aqui na região de 61.8. Fabrício, sempre vai vir testar? Não, talvez ele chegue aqui, e eu fiz reto, né? Era pra cá, mas tudo bem. Sempre ele vai testar? Não, às vezes ele chega entre 50 e 61.8 e volta a cair. Não tem problema, não tem problema. Essa aqui a gente espera aguardar. Se, Fabrício, não vier vela de força no 38.2 e vier velas fazendo pavis grandes, como assim? Fazendo um martelo invertido, por exemplo. Se fizer uma vela como essa aqui, ó. Aconteceu uma vela antes de tocar na 38.2. É uma grande indicação de você operar na 38.2. Por quê? Porque aqui, ó, uma vela como essa é uma vela que te mostra que esse pavio em cima aqui, ó, está indicando que está iniciando uma ação de uma massa vendedora e que esse preço aqui, ó, pode ser jogado para baixo. Se formar uma operação, aqui você já pode ficar na dúvida se você vai operar 38.2 ou vai aguardar 61.8. Por que eu disse que 61.8 é a mais forte? Porque é a que mais tem probabilidade de não ser rompida. 38.2 está muito próxima. Às vezes a correção não é o suficiente, ela corrige mais e rompe. Mas 61.8 é a que tu vai ter melhor taxa de assertividade, porque o mercado já está aqui, vai saturar o preço e ele volta a cair. É a mais fácil, é a mais fácil de ser respeitada e a menos difícil de ser rompido. Mas se acontecer um padrão como esse aqui, perto de uma região de 38.2 e a vela seguinte encostar, você pode fazer uma operação se aparecer isso aqui para você. Por quê? Porque esse pavio para cima mostra para gente que teve uma ação de uma massa compradora, o preço tentou ir para cima para romper essas outras regiões e testar essas outras regiões, só que a massa vendedora está bem mais forte. Jogou esse preço para baixo, ela ainda terminou vermelha. Então, se a próxima vela voltar e encostar na 38.2, você pode vender. Caso contrário, sempre espera essa 61.8. Legal? Fabrício, que regrinhas são essas para eu conseguir operar Fibonacci? Uma regrinha básica para você ter para operar Fibonacci no seu dia a dia. Sempre você vai buscar, primeiro ponto, você precisa de uma tendência. Você precisa de uma tendência. Por quê? Fibonacci com mercado lateral não é muito legal. Por quê? Porque é o seguinte, o mercado lateralizado, os movimentos do preço são muito pequenos. E aí não dá tempo dele respeitar Fibonacci. Por isso que eu busco movimentos maiores. Então eu prefiro de movimentos maiores, porque os movimentos menores geralmente vai ter um suporte ou uma resistência próximo. E aí esse preço não respeita os 50%, 61.8, nada. Muitas vezes ele vem testar direto aqui esse meu suporte. Então eles sempre ficam brigando, né? Tem maior probabilidade deles virem testar aqui os meus suportes de resistência e não as projeções de Fibonacci. Então, sempre uma tendência que o mercado não esteja lateralizado e que ele siga em movimentos mais interessantes. Isso aqui é algo que eu gosto de fazer e é o que eu indico para vocês, tá bom? Esperar. E aí, se acontecer uma parada como essa aqui, ó, fazer para baixo aqui que tem espaço. O mercado rompeu. Fazer um pouquinho maior aqui. O mercado rompeu. E aí, o mercado está voltando. E você traçou aqui, ó. Aqui teve uma projeção interessante. O rompimento de um suporte começou a cair. Você já sabe que isso aqui pode estar formando uma tendência de baixa. O preço começou a cair. E o mercado aqui, ó, a correção está vindo. Você tem duas coisas aqui. Você tem um pullback rolando aqui. E você pode fazer uma confluência, né, entre pullback e Fibonacci, suporte e resistência Fibonacci. E aí o preço está voltando aqui e você tem aqui que além de um pullback, a região de 61.8 está exatamente em cima dessa linha. A gente tem aqui 50%, a gente tem aqui 38.2. Então a gente tem 61.8, 50% e 38.2. Essa região aqui, além de ser 61.8, é um pullback. Aí sim, é uma região legal para você fazer uma operação de venda quando ele chegar aqui.
Legal? Então, para isso que você precisa da tendência. Depois disso, a gente precisa de uma tendência, depois a gente precisa de um movimento de ou lateralização ou reversão. Legal? Vou botar reverse. Aí você já vai entender o que é. Ou é lateralização ou é reversão. Por quê? Ou o preço pode chegar aqui, cair um movimento e ele reverter. Quando você vê um movimento grande, interessante como esse aqui, e ele reverter em uma alta, você sabe que pode ser uma correção. Então isso aqui é uma reversão. Você já fica de olho, pode traçar a Fibonacci daqui para cá e esperar o preço vir buscar a tua taxa. Ou então, quando não acontece isso, o preço faz o seguinte. O preço cai. Um exemplo como aconteceu ali. Ele lateraliza. Isso aqui pode acontecer. E depois vem buscar essas regiões de 61.8, 38.2. Às vezes ele pode lateralizar antes de vir na região. E aí você tem aqui região de 58, ou de 50, de 61.8, 38.2. E aí ele pode vir depois, e está valendo. Ele pode lateralizar antes. Então você precisa de uma lateralização ou uma reversão. E aí depois disso, você vai traçar a Fibo. É que eu sou íntimo dela, eu chamo de Fibo. A Fibo do preço passado para o preço presente. O preço passado para o preço presente. O que é preço passado para o preço presente? Você vai traçar do preço mais antigo para o preço atual. Então, se está de uma queda, você vai traçar de cima para baixo. Se está de uma alta, você vai traçar de baixo para cima. Beleza? Então, se você quiser mais conteúdo como esse aqui, basta você me seguir no Instagram, que lá eu aviso toda vez que for sair um vídeo novo para você já se preparar. Deu para entender isso aqui? Isso aqui é a teoria de Fibonacci, é o que você precisa saber para conseguir fazer suas operações em Fibonacci. E agora a gente vai para uma parte prática, onde você vai ver trechos de eu operando hoje ao vivo com os alunos, meus alunos do Trader Profissional Zero. Eu operei hoje ao vivo com eles, compartilhando tela, explicando cada operação, e a gente fez a operação com Fibonacci. E eu vou colocar essa operação aí, uma musiquinha rolando para você ver eu traçando as zonas e fazendo as operações para você entender como foi. Beleza? Então vê aí como é que foi a operação. E é isso, deixa o like aí, cheiro no coração. Não esquece também de me seguir no meu Instagram, que lá tem vários conteúdos nos stories que não vêm pra cá pro YouTube. E também você pode tirar dúvida, tem brinca, eu posto meu dia a dia todo lá e acho que você vai gostar, fora os conteúdos que tem aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal do YouTube e também deixa um like nesse vídeo para eu saber que você gostou e aproveita e maratona todo esse conteúdo que tem no meu canal. Valeu!